Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live, onde estaremos transmitindo uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu gostaria de ler aqui para vocês em Eclesiastes 3, versículo 1. Eclesiastes 3, capítulo 1. Se vocês ouvirem, gente, algum barulhinho de caminhão, carro, moto ou qualquer outro barulho, é porque eu estou aqui no quintal, então pode ser que passe algum carro, tá, e faça barulho. Vamos lá. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todos nós nascemos com um propósito diferente, né? Todos nós nascemos com um propósito que Deus nos dá. Seja ele um propósito no âmbito espiritual ou não, né? Algumas pessoas nascem com um propósito, Algumas pessoas nascem com o propósito de ser um empreendedor, outros nascem com o propósito de ser um pastor, um evangelista, um cantor, enfim. Mas todos nós temos um propósito coletivo, que é o que está escrito lá em Marcos, acho que 15:16, se não me engano, que diz que Jesus nos manda, né, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, ali é um propósito, né, uma ordem que o Senhor nos deu, então ali é um propósito que nós nascemos já com ele, é um propósito coletivo. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o nosso propósito individual e os processos que a gente tem que enfrentar até chegar no nosso propósito. Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo, né? Ou seja, tudo tem o seu tempo. Então, entre a promessa e o cumprimento da promessa, né? Que o cumprimento da promessa é quando a gente vai viver o nosso propósito, existe o tempo da espera, né? Existe o tempo, que é onde o Senhor ele vai nos preparar. Que é onde o Senhor vai nos preparar, que o Senhor vai nos moldar, que o Senhor vai tirar das nossas vidas aquilo que não agrada a Ele e colocar em nós aquilo que está precisando para que a gente consiga executar aquilo que Ele nos entregou. Só que assim, gente, esses processos são bem dolorosos, né? E todos nós enfrentamos também processos diferentes. Um exemplo disso, quando Elias começa a exercer o chamado dele, né, quando ele vai para Israel começar a exercer o propósito dele, né, ele chega em Israel em um tempo onde Israel estava passando por uma crise muito grande, onde estava tendo fome, miséria, né, onde estava tendo muita idolatria, onde Acabe estava fazendo tudo que desagradava ao Senhor, né? Casou com uma mulher onde Deus não aprovava, fazia coisas que Deus não aprovava. A Bíblia diz que nem antes nem depois de Acabe houve um rei tão ruim, né? Um rei que fez tantas coisas que desagradaram ao Senhor. Então, Elias começa a exercer o chamado dele, né? O propósito dele de profeta ali. Só que Elias ele se expôs, né, que foi quando ele falou com Acabe que não iria chover chuva nem orvalho, senão segundo a palavra dele. Mas Deus quis tratar, né, por meio de processos com Elias. E aí foi onde iniciou o primeiro processo da vida de Elias, que foi quando Deus mandou ele ir para dentro de uma caverna. Ali, quando Elias estava dentro daquela caverna, Deus em momento nenhum quis matar Elias, né? Quis que Elias ficasse triste, desanimado, não. Aquele período ali na caverna, onde Elias passou ali na caverna, foi um tempo onde Deus estava ensinando a Elias ser dependente dele, porque Elias só comia porque o Senhor mandava os corvos levar comida para ele. Então foi um período onde Deus estava ensinando a Elias a ser dependente dele e ensinando a Elias que ele precisava daquele tempo, né? Que ele precisava daquele tempo. Por quê? Porque a nossa base tem que ser mais forte, tem que ser maior do que a nossa exposição. A nossa base tem que ser maior do que a nossa exposição. Então, se eu for me expor antes do tempo, talvez aquilo não vai dar certo, talvez eu não vá conseguir exercer o propósito de Deus na minha vida com tanta excelência. Mas quando eu me preparo,
quando eu preparo a minha base, eu consigo ter mais autonomia e autoridade sobre aquilo que eu estou transmitindo para a vida das pessoas. Então, por isso que o Senhor, Ele nos manda processos. Não é para nos matar, é para nos ensinar, é para nos aproximar dEle. Então foi por isso que Deus colocou aquele processo na vida de Elias, aquele processo onde ele teve que ficar escondido numa caverna, porque Acabe queria matar Elias. Então ali aquela caverna estava significando proteção, estava significando que Deus estava ensinando a Elias a ser dependente dele. Mas Elias, quando chega um determinado tempo, ele se acostumou daquela maneira, né? Ele se acomodou de estar daquela forma, onde ele bebia água do riacho que estava ali perto dele, onde os corvos levavam comida para ele. Então Elias acabou se acostumando com aquela situação. Então foi aí que o Senhor manda que Elias vá para outro processo, que aí foi onde ele foi para a casa da viúva, que ali Deus estava expondo Elias um pouco mais. Então, para isso que Deus quis primeiro esconder, para tratar a base de Elias. Então, eu não sei qual é o processo que você está passando neste momento, não sei como está, se está doloroso, né, se está difícil, mas eu quero te dizer que esse processo não é para te matar, esse processo não é para te destruir, esse processo é para te ensinar, é para preparar a sua base, te ensinar a ser dependente de Deus, te ensinar a ser mais crente, te ensinar a ser mais dependente e mais íntimo do Senhor. Então esse processo não é para te matar, esse processo é para te tratar, tá? Então quando você estiver passando por um processo, lembre disso, que ali é o tempo onde você está passando entre a promessa e o cumprimento da promessa. E não se esqueçam que todas as coisas que o Senhor te prometeu vai se cumprir, porque a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, por isso que às vezes é necessário a gente passar por alguns processos, por algumas batalhas, mas lembre-se de uma coisa, a batalha, o processo não é para te matar, mas para te fortalecer e te ensinar a ser mais dependente e íntimo do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua presença aqui e eu te espero na próxima live.